Nós vamos falar aqui sobre o Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo. A gente quer falar, quer tirar suas dúvidas. Esses dias eu estava conversando com um empresário e o cara estava com uma sede de Deus impressionante. Ele tem várias empresas na cidade dele e aí ele simplesmente, eu sou consultor, né? O pessoal já sabe aqui, quem me conhece. E aí, em vez de a gente falar sobre empresa, ele queria falar sobre Deus o tempo inteiro. Ele ficou, não, me responde isso aqui, porque ele entendeu, ele percebeu que eu tinha algumas respostas, ele queria tirar todas as respostas. E para ele, foi chocante quando ele entendeu, eu posso conversar com o Espírito Santo? Para ele foi um choque. Mas peraí, ele é tipo uma pessoa? Então, mostra-se o nível do que as pessoas têm de entendimento sobre o Espírito Santo é muito pequeno. Porque a gente fala-se muito pouco sobre o Espírito Santo. Mais para frente eu vou explicar para vocês que é um problema histórico. Né? O falar pouco sobre o Espírito Santo. E o baixo entendimento que as pessoas têm. Então eu queria, como vocês são uma turma de início, né, eu queria nivelar essa ideia, abrir bastante. Porque ele foi perguntando muitas coisas sobre isso e eu vi, cara, é muito necessário a gente falar sobre o Espírito Santo. A gente às vezes escuta muito falar sobre Jesus, muito falar sobre Deus, e a gente fala pouco sobre o Espírito Santo. Né, assim, para entender quem ele é, o que a gente tem no relacionamento com ele. Amém? Então, Atos 2, de 1 a 6. Quem está com a Bíblia, Nath já está com a Bíblia aberta. Lê Atos 2, de 1 a 6. Que vai falar aí sobre o dia de Pentecostes, né, que é um dia especial para quando a gente fala do Espírito Santo. Então, lê para nós aí, Nath. Atos 2, de 1 a 6. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. Esse foi até o 6. Até o 6. Todo mundo conhecia essa passagem, né? Que vai falar sobre a vinda do Espírito Santo e o impacto que foi isso para a igreja. Né? Então, vocês veem aí que foi algo que era difícil até das pessoas explicarem o que era. Porque vocês viram que ele usa a palavra algo semelhante a chamas de fogo? Semelhante a línguas de fogo. Então, ou seja, eles não sabiam nem explicar, mas falaram, parece com isso, só para poder escrever. Porque a visão que eles tiveram e o que eles viveram ali foi algo espetacular. E o que eu posso dizer é que a gente pode viver coisas semelhantes hoje. Coisas que talvez ninguém nunca viveu com o Espírito Santo. Ou seja, ele é o Deus, ele é todo-poderoso e coisas novas a gente pode viver com ele sempre. Né? E aí eu queria perguntar para vocês o que vocês entendem sobre quem é o Espírito Santo. Então passa para a irmã Leila aqui, do lado aqui, vamos aproveitar o nosso tempo aqui. Irmã Leila, fala para a gente o que você conhece sobre o Espírito Santo. E por que, depois outra pessoa vai perguntar, por que esse negócio é importante? Vou deixar Caião responder, por que é importante estudar sobre o Espírito Santo? Quando Jesus ele morreu, né? E foi para o céu. Então, Deus enviou o Espírito dele, eu entendo assim, para que fosse o nosso Consolador. Então, ele é um Consolador. É uma das características dele. Mas o que é um Consolador? Primeiro, nós não perguntamos o que ele faz. É porque você fala, ele é o Consolador, nós estamos falando o que ele faz. Eu quero saber quem ele é. Quem que você vai passar? Pode escolher alguém aleatoriamente aí. Nossa. Caio. Caião? Professor Caio, vai lá, professor Quem Caio. o Espírito Santo é? Quem é o Espírito Santo? Então, o Espírito Santo é o Espírito de Deus que foi enviado na Terra para interceder por nós,
Tipo assim, é como se fosse o tradutor do que a gente sente, fala de Deus para nós. É o canal. Tá certo? Nem sei. Você fala também das funções dele. Você está falando o que ele faz. Aham. Eu estou perguntando quem ele é. Eu falei, o Espírito de Deus, tá certo? O Espírito de Deus. Tá. Ah, tá. Que massa, só. Nossa, isso é uma resposta direta. O Espírito Santo é Deus. É Deus. Ele faz parte, né, da Trindade Santa, então, de forma específica, ele é Deus. Amém? E por que é importante? Então, passa a Manu aí. Por que é importante a gente estudar sobre o Espírito Santo hoje? Ai, gente. É prova oral. Misericórdia. Bem, como Leila e Caio também já disseram sobre essas funções do Espírito Santo, é importante a gente falar sobre esse tema para a gente aprender sobre essas funções, como elas funcionam e como isso se aplica à nossa vida. Como que a gente vai fazer para se conectar com Deus? Porque é através do Espírito Santo, né? Eu acredito que é através do Espírito Santo, né? Como é que é? Que a gente comunica com Deus através do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é Deus. Então você comunica com Deus através de Deus. E é isso mesmo. É confuso, mas é isso mesmo. Ele é Deus, mas ele é o canal da gente encontrar com o Pai. Sim. É o canal da gente comunicar com Jesus. Sim, exatamente. Porque se você for pensar em aspecto histórico, né? Se for ver todo o Velho Testamento ali, nós vamos falar isso lá na frente, o protagonismo é de Deus Pai. Aí nós temos os evangelhos. Então, quando você está lendo os evangelhos, quem que é o protagonista dos evangelhos? Jesus. Entendeu? Jesus é o protagonista dos evangelhos. E depois que Jesus morreu, ressuscitou, e nós estamos estudando em João, ele está enviando o Consolador. O tempo todo, estou prometendo, eu vou enviar o Consolador. Gente, é o Consolador, vai vir, vai vir. E aí ele ressuscita, passa-se esse período, e o Consolador vem nesse momento histórico que a gente leu aí em Atos 2. E aí o protagonista, quando você lê Atos, cartas paulinas, e você lê o testemunho da irmã, qual é a irmã Etelvina falou aqui? Ó, pra você ver, nós estamos falando de Atos, cartas paulinas, e até hoje, o protagonismo, quem está executando a obra de Deus na terra, quem está em missão, é o Espírito Santo. Ou seja, Deus nunca parou de atuar na terra. Só que existe uma ênfase, né? Alguém que está atuando, todos os três, gente, a Trindade todos está atuando. Mas tem alguém que está pondo a mão na massa, tem alguém que está em missão. Então, normalmente fala que no Antigo é Deus, nos Evangelhos é Jesus, e Luiz vai falar alguma coisa. Pergunte, Luiz. Alguma das coisas que a gente comentou algumas vezes no culto de jovens foi sobre o Espírito Santo. Só que em questão dele explicar a gente o que a gente tem que fazer, guiar a gente na nossa caminhada. Basicamente é isso. Exato. É que a gente foca muito na função do Espírito Santo, e isso é importante, mas a gente tem que lembrar que é porque muita gente começa a tratar o Espírito Santo como uma coisa. Então o Espírito Santo passa a ser utilizado. E não é bonito isso, né? Já pensou? Só me procuram porque eu posso dar. Ou seja, a gente tem que procurar ele, pedir socorro, ajuda, orientação, tudo o que ele promete na Bíblia. Mas existe um nível de relação, que é a relação do Espírito Santo por quem ele é. E não só pelo que ele pode te dar. Se a gente ficar só focado no que ele pode nos dar, então a gente começa a usar ele. Por isso que tem muita gente que acha que o Espírito Santo é uma bomba. Que o Espírito Santo é Deus me enche do Espírito Santo como se o Espírito Santo fosse uma coisa. E na verdade, o encher do Espírito Santo não é literal, alguma coisa está te enchendo. Na verdade, o quanto o Espírito Santo tem de influência na sua vida. Quanto mais ele conseguir influenciar a ponto de você entender o que ele quer, como é que funcionam as coisas, aí você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque você começa a sentir ali o desejo, a vontade do Espírito Santo, e você começa a executar essa obra. A pastora vai falar aqui, gente. Ela vai responder agora as perguntas no gabaritar agora. Vai lá, pastora. Não. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, né? E quando a gente fala em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, muitas vezes as pessoas comparam. O Espírito Santo vai fazer isso, o Espírito Santo vai aquilo. Mas eu acabei de olhar para aquela caixa d'água, às vezes a gente fala assim, que o Espírito Santo vai me encher, vai me encher, vai me encher. Né? E compara como se fosse uma caixa d'água. Que você vai receber e vai ficar cheio,
e vai. Eu já ouvi até metáforas de pessoas dizendo que se você não distribui, que você vai ficar, que a água vai ficar ruim, que não sei o que e tal. Só que quando a gente pede o Espírito Santo para atuar, para nos ensinar, para falar conosco, ele realmente fala, ele realmente ensina, ele realmente ministra. Né? E um dos impactos que aconteceu, o Espírito Santo foi a promessa de Deus para não nos deixar só. Quando Jesus voltou para o Pai, né? Voltou cumpriu a missão dele, né? Deus veio, criou a terra, criou todas as coisas, juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as 3 pessoas, em uma. Jesus veio, cumpriu a sua missão, que foi a de nos resgatar e nos trazer de volta para Deus, e tinha a promessa de não nos deixar só. E é a promessa do Espírito Santo e da atuação dele até os dias de hoje. Né? Então, hoje nós temos um Deus que é Pai, nós temos um Deus que é o Filho, Jesus Cristo, e nós temos o Espírito Santo que atua no meio de nós hoje, nos ensinando, nos capacitando, nos dando sabedoria para a gente lidar com as situações, né? Quando a gente está passando por aqueles apertos, Deus tem misericórdia de mim, e Ele nos responde, né? E a palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, e é o Espírito Santo que está atuando e nos ensinando cada dia, para que a gente possa proceder e continuar tendo força para vencer as batalhas desse mundo, né? Quando Jesus diz, tem de bom ânimo que eu venci o mundo, né, nós estamos realmente passando, mas o Espírito Santo está aí conosco. Essa pessoa do Espírito Santo está com você, está comigo, e nós precisamos cada dia falar mais, aprender mais, porque quanto mais a gente absorve, melhor a gente fica. A nossa qualidade de vida muda, né? Então a gente tem o Espírito Santo para nos instruir, para nos ensinar, e a certeza de que nós não estamos sozinhos. Amém? Então, gente, todo crente, todo filho de Deus, ele precisa, então, buscar o Espírito Santo. Buscar esse relacionamento com o Espírito Santo. Buscar ser cheio do Espírito Santo. E eu gosto de uma frase que fala, ser cheio do Espírito Santo não é o quanto você tem do Espírito Santo, mas o quanto o Espírito Santo tem de você. Quanto você vai deixar ele agir na sua vida? Isso é que é ser cheio. E é isso que a gente vai ter que orar a respeito disso. Então, assim, isso tem que permear a sua oração. Às vezes você não vai entender 100%, mas você tem que entender que você precisa. Cara, eu preciso. É incrível que o próprio Jesus falou com os discípulos, né? Nós estamos vendo essa parte da sua frente. Gente, eu estou indo embora, mas é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, ele não vem. Falando do Espírito Santo. O que pode ser melhor que Jesus, irmão Moisés? Você já pensou? O próprio, sabe que Jesus está brincando com isso? Jesus estava sendo modesto? Ou ele realmente acreditava no que ele estava falando? Gente, é melhor para vocês que eu vá, é melhor ter o Espírito Santo dentro de você do que eu aqui do lado de fora. Porque a transformação que a gente precisa é de dentro para fora. Né? O que vai mudar as nossas vidas é de dentro para fora. Pode falar, pastor. Olha o que fala em Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Isso foi Jesus falando para os seus discípulos. Ele ia voltar, né? Ele tinha cumprido a missão dele. Então, em todo o tempo, é cumprir uma missão. Nós estamos aqui na Terra também para cumprir a nossa missão. Né? Você está aqui, você nasceu, você foi gerado, você está aqui hoje, você cresceu, e você tem uma missão para cumprir. Assim como Deus criou, o Espírito Santo, Jesus veio, cumpriu a sua missão e disse, eu vou, mas vai descer sobre vocês o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo descer sobre vocês, mas vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas. Então, as funções do Espírito Santo é nos fazer, né, entrar dentro de nós e tomar as atitudes para nós. Não que nós vamos ficar lá esperando, assim, paradinho. Não, nós vamos ter coragem de falar. Nós vamos ter intrepidez para poder falar. Nós receberemos ousadia. Talvez você fale assim, mas eu não tenho coragem de falar. Né? Rian, eu sou tímido. Mas o Espírito Santo atuando na vida dele, não é ele que vai falar, é o Espírito Santo que vai atuar através dele, dentro dele. Jesus estava fora andando com os discípulos, mas o Espírito Santo vinha para habitar dentro.
E quando habita dentro, querido, a mudança é assim, significativa, porque é de dentro para fora. E o que eu sempre digo, quando você decide mudar o seu estilo, o seu modo de vestir, a sua maneira de andar e de falar, você corre o risco de não dar conta de levar até o fim. Mas se acontece uma mudança interna. E o que é, né, quando a gente fala sobre batismo? Quando você fala assim, eu decidi batizar, né, você está externando uma coisa que já aconteceu dentro de você. Você simplesmente vai passar por aquele ato ali da água, mas é algo que já aconteceu dentro de você. E o Espírito Santo vem para atuar dentro de nós, para nos fazer, levar a palavra, para nos transformar, para mudar a nossa vida, a nossa rotina, o nosso modo de falar. Então, o Espírito Santo vai transformar. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Até toda a sua vida. Se você deixar o Espírito Santo morar dentro de você, toda a sua vida você vai ser, né, abençoado por ele. Usado. Quer falar, Manu? Na verdade, é uma dúvida. Antes do Novo Testamento, já existia, então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí veio. Ok. Passou o Velho Testamento, se não me engano, Deus ficou calado durante 400 anos. Não foi isso? O silêncio de Deus. Esse período é um período que a gente chama de interbíblico. Não quer dizer que Deus está calado, só não escrevemos nada. Entendi. Tem uns preciosismos teológicos para falar assim, mas segue. E depois disso veio o Novo Testamento, que é quando Jesus vem ao mundo. E aí ele veio, só que ele já estava lá, ele já estava no céu, estavam os três em um só, e depois vem um de cada vez, na fileirinha. Depois, primeiro veio Jesus, depois de Jesus veio o Espírito Santo, que desceu na terra. E agora ele habita em nós. É assim? Sim. Assim, vamos pensar. Lembrando da Trindade, gente. São 3 pessoas diferentes. Né? São 3 pessoas diferentes. Mas há uma comunhão tão profunda entre eles que eles são considerados um único Deus. Certo? Então, um único Deus. Eles existem de eternidade a eternidade. Então, quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, eles já estavam lá. Eu ia ler esse versículo. Eu vou ler e você complementa. O que está escrito em Gênesis 1, 26? Quando, no princípio, Deus criou todas as coisas, né? Diz que a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, logo já existiam as águas, né? Que fala que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E aí ele vai criando as coisas, e ele vai dizendo que eis que tudo era bom, era tudo muito bom, criou o homem, criou os animais, criou todas as coisas, ou criou todas as coisas. E aí, quando chega em Gênesis 1, 26, aí o que ele faz? Quando a gente lê, você observa que ele faz todas as coisas e fala, eis que era muito bom. E Deus fez e era muito bom. E Deus fez e era bom. Aí, Gênesis 1, 26, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que vocês entendem disso? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, ele não estava sozinho. Ele não criou, no início disse que ele criou todas as coisas, e em nenhum momento o verbo é conjugado. Mas lá em Gênesis 1, 26, o verbo é conjugado. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha o que disse no primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. Então disse Deus, haja luz, e houve luz. E assim sucessivamente, né? Vai falando das outras coisas. Mas lá no 26 o verbo é conjugado. Lá no 26, Deus não faz sozinho. Ele fala, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, ele estava falando do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo estava com Deus na criação. Jesus estava com Deus na criação. Pessoas, né, já ouvi comentário de pessoas dizer, mas Jesus nasceu lá em Mateus, no Novo Testamento. Sim, ele realmente nasceu de uma virgem no Novo Testamento para cumprir uma promessa de Gênesis 3,15, que foi quando o homem pecou, caiu em tentação. E o que Deus fez lá em Gênesis 3,15? Eu vou mandar... Deus deu a promessa de salvação. Gênesis 3,15 está dizendo que a semente do homem pisaria na cabeça da serpente, né? Que é o diabo que levou o homem a pecar. Então, ele criou o homem à imagem e semelhança, né? Os três lá em um, a Trindade. O homem peca em Gênesis 3, cai em tentação. Em 3,15 ele já faz a promessa de salvação. Ali, no livro de Gênesis, Deus já dá a promessa. Vai vir um Salvador, que era Jesus. Então, essa promessa. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela é de promessas, e promessas cumpridas. E a promessa, a gente vê tantas promessas cumpridas, por exemplo, Jesus é uma promessa cumprida. Jesus morrer na cruz e levar os nossos pecados é uma promessa que se cumpriu. Mas Jesus não podia ficar aqui, porque ele tinha que voltar para o Pai. Aí quem que ele manda? O Consolador, que nós entendemos que é a terceira pessoa da Trindade, né? Os três em um, e ele volta para estar conosco até a consumação dos séculos. Então não é só agora, é até a consumação dos séculos. Quando Deus criou o mundo, ele já sabia que o homem ia pecar. Uhum. Sim, sabia. Sim. Porque ele é onisciente. Porque fala, né, que o Cordeiro... Fala de Jesus, tem um versículo que vai falar que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, desde ter criado a humanidade, Deus já sabia que a humanidade ia pecar. Mas, por conta do próprio amor de Deus, ele permitiu, ele ainda assim quis criar o homem. Então, independente da bobagem que o homem ia fazer, ele amou a sua criação e ele criou. E, melhor, ele ainda criou o homem com a possibilidade de não corresponder a esse amor, com a possibilidade de pecar, que foi o que aconteceu. Porque se o homem não tivesse liberdade, porque ele poderia criar o homem tipo como um robô. E o homem não poderia pecar, porque ele não teria como pecar. Então, por que ele queria, como Deus sempre quis uma relação de amor, tinha que ter a possibilidade dele não aceitar. Entendeu? Então, ele colocou essa árvore do bem e do mal para que o homem tivesse essa possibilidade. E ele deu, estou aqui, eu vou te ensinar tudo, nós vamos viver uma relação de amizade, paternidade, estamos juntos, mas a escolha é sua. Ele deu uma escolha para o homem. E o homem escolheu pecar. Mas Deus amou tanto que ele já tinha, desde antes de criar o plano de salvação da humanidade. Que é o que nós estamos vendo aqui, né, nessas aulas. Gênesis 3. Ficou claro? Que a gente acaba falando da coisa. Pode contar, pergunta de novo. Já sabia. O diabo? O diabo provavelmente foi muito antes até da criação do homem. Esses problemas, essa questão com o diabo é antes da criação do homem. Você está perguntando, já sabia que... Exatamente isso. Criou tudo. Então, toda aquela situação da rebelião do diabo. Então, o diabo fazia parte dos anjos do céu, e ele se rebela contra Deus, e ele leva com ele a terça parte dos anjos. Um terço dos anjos. Não existia humanidade. Deus não criou o mal. Deus criou um anjo de luz. Inclusive, Lúcifer significa anjo de luz. E esse anjo de luz, eu estou procurando a referência aqui, eu acho que é em Isaías, que fala que esse anjo de luz se rebelou contra Deus, né? Ele deixou entrar no coração dele como é que eu vou usar a expressão? A inveja, a ambição, né? A cobiça era a palavra que eu queria. Ele já existia. Ele deixou entrar no seu coração a cobiça.
e desejou ser maior do que Deus. Né? Eu estou procurando aqui o versículo, acho que é Isaías 14. Alguém pode abrir aí para a gente ver se realmente é isso? Isaías 14. Então, o que a palavra diz? Disse que houve, né, essa situação. Isaías 14, 13 e 14? Quem vai ler aí? Pode ler, Caio, por favor? Isaías 14, 13 e 14. Verifica se é. versículo 1. 14, versículo 13 e 14. Ah, beleza, desculpa. I'm sorry. Beleza. Pois dizia consigo... Esse? Vixe, gente. Beleza. Pois dizia consigo... Subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte. Subirei aos mais altos dos céus e serei como o Altíssimo. Em vez disso, será lançado ao lugar dos mortos, ao mais profundo dos abismos. Todos olharão para você e perguntarão: é esse o homem que fazia a terra tremer e abalava os reinos do mundo? É esse o rei que destruiu a terra e a transformou em deserto? É ele que arrasava as grandes cidades e não tinha misericórdia de seus prisioneiros? Os reis das nações foram sepultados em glória e majestade, cada um em seu túmulo, mas você será lançado fora de sua sepultura, como um galho inútil, como cadáver pisoteado. Será jogado numa vala comum, com que foram mortos na batalha. Descerá ao abismo, e não terá um sepultamento digno, pois destruiu sua nação e massacrou seu povo. Foi mal. Tá bom. Então, gente, Isaías 14, né, que foi aí, disse que ele era um anjo de luz, ele foi criado como um dos anjos de Deus. Ele não era mau, ele não era para ser mau, ele era tipo um líder bom. Um líder, um anjo que era excelente. Era a estrela especial. E ele deixou a cobiça entrar no seu coração. Né? O mal entrou dentro dele. E o que ele disse? Eu vou construir o meu trono acima do trono do Altíssimo. Eu vou colocar o meu trono acima do trono de Deus. Eu vou ser melhor do que ele. E nisso, só quando ele quis colocar o trono dele acima do trono de Deus, o que voltou para ele? Ele foi lançado de cima para baixo. E o que a gente sabe é que... por isso que quando a gente brinca assim, quem caiu do céu? Estou esperando uma benção cair do céu. E nós sempre falamos, não aceita cair do céu, porque quem caiu do céu foi o diabo. Né? A palavra diz que Deus lançou ele de cima para baixo, porque ele jamais poderia alcançar, colocar o seu trono acima de Deus. E também diz a palavra que ao descer, ao ser lançado para a terra, para baixo, né, lançado para baixo, não fala que era a terra ainda, mas fala que foi lançado para baixo, né, ele arrebanhou uma parte das estrelas dos céus, que são os anjos. Então ele não vê só e ele não anda só. Ele foi lançado porque ele ficou arrogante, ele tentou, a cobiça entrou no coração dele e ele trouxe uma parte para estar com ele. Mas mesmo assim Deus vem para criar o homem, né? Faz toda a sua criação bela, maravilhosa para adorá-lo, porque nós fomos criados para adorar a Deus. E Deus não podia, como o Diego falou, Deus não podia, né? Ou seja, Deus poderia, mas Deus não quis robô. Deus quis pessoas livres que o adorassem em espírito e em verdade. E para adorar a Deus, a gente precisa querer, né? Então, ele falou assim, vou colocar aqui o fruto do bem e do mal e vou dar liberdade para ele. Ele vai escolher. Ou ele vai me adorar, ou ele vai fazer o outro. O que acontece? Aparece uma cobra falante. E a cobra falante direciona a mulher para cair em tentação e, infelizmente, acontece tudo. Só que Deus já tinha também o plano de salvação para trazer de volta esse homem para se relacionar com Deus. Satanás é uma vitória, como é que eu posso dizer? É uma batalha perdida, mas ele é tão ignorante que ele não desiste. Ele não desiste, ele continua lutando, achando que ele vai vencer. Só que a gente, conhecendo a palavra, conhecendo a soberania de Deus, a gente sabe que ele pode parar, porque ele não vai conseguir. Mas ele é ignorante e não vai parar nunca. E vai continuar tentando. E é importante entender, irmão Célio, que então teve isso, né? Deus cria os anjos. Esses anjos também têm
liberdade, a gente pôde ver, porque o Satanás ele se rebelou contra Deus. Então ele tinha muita autoridade, mas ele quis mais. Agora, essa questão, já existia o sentimento de mal? Não, assim, não está escrito. Então, você tem que entender que muitas das verdades espirituais você só vai saber talvez um dia na glória. Porque são coisas altas demais e a gente só sabe o que Deus nos revelou. Então, de certa forma, a gente tem os fatos, né? Deus criou, ele era muito especial, mas ele queria ser mais. Ele queria estar acima de Deus, ele queria estar no trono. Não somos Deus. Então, o que aconteceu? Esse mal surgiu no coração dele. Agora, como surgiu, não está relatado. A gente só sabe que é. E esse inimigo da humanidade, que fala, agora falou a cobra e falante, lá na frente, no Apocalipse, vai falar que é Satanás. Né? Em algum momento ele vai falar, porque a gente tem essa conexão para entender que é o próprio diabo ali, né? Tentando corromper a outra criação da humanidade. Porque ele foi corrompido, ele perdeu o seu status, e agora eu quero que a outra criação de Deus, que é a humanidade, também tem o mesmo fim que eu. Então eu vou enganar. Só que ele não contava com uma característica que surpreendeu. Em Efésios vai falar que toda a criação meio que se surpreendeu com esse lado de Deus, que é o lado da misericórdia, da graça, que foi algo escandaloso até para as criaturas celestiais, que pelo que nós podemos conhecer da Bíblia, não tem nenhum momento que o Satanás, depois de ter traído, teve oportunidade de arrependimento. Mas o homem, Deus fez. Ou seja, pela graça dele. Ele não precisava fazer. Ele podia destruir o homem e meter o homem no inferno. Mas pela bondade dele, não merecia nada, mas ele fez. Entendeu? É aí que entra uma questão que muita gente tem dúvida, né? E até a gente também tem algumas, com relação à blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Que a Bíblia relata que é um dos pecados que não tem perdão, é o pecado blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu acredito que o que aconteceu com Satanás foi exatamente esse, blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Por quê? Alguém uma vez me perguntou, se o diabo se arrependesse, Deus perdoaria? Eu posso dizer que não, que Deus iria perdoar sim, porque Deus é amor. Porém, ele nunca iria se arrepender, porque ele blasfemou, ele pecou contra a santidade de Deus. Ele quis colocar o trono dele acima do trono de Deus, por causa de soberba, por causa de orgulho, por causa de vaidade. Ele simplesmente pecou, não contra nós, uma criatura ou um anjo, ele pecou contra a soberania de Deus. Então, por isso, ele não recebe o perdão. Por isso, ele foi lançado também. O versículo 12 de Isaías diz assim, ó, veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim, subirei aos céus e exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então o diabo ele pecou contra a santidade de Deus. Por isso que ele não tem perdão. Por isso que ele não vai receber esse perdão. E ele nem quer isso, ele quer destruir o que Deus faz. Ele foi um anjo criado, um anjo de luz. Sabe da confusão que ele arrumou. É isso, gente. Então, vamos caminhar aqui. Vamos tentar caminhar aqui um pouquinho, né? Então, eu vou primeiro responder aqui, né, um básico de por que é relevante esse assunto para nós. Eu coloquei, primeira coisa é a obra da redenção. Então, todo mundo entende o que é redenção? A redenção? É só de perguntar, é o quê? Redenção. O que é redenção? Ana Luísa vai responder para nós aqui. Ana Lu, o que é redenção, Ana Lu? Bom, eu entendo por redenção esse ato que a gente tem de compreender que nós somos seres muito amados pelo Pai e que nós pecamos contra Ele. E quando fala assim, obra da redenção, é essa oportunidade que Deus deu para a gente
de nós voltarmos para Ele e recebermos de volta e poder tornar esse amor mútuo, de novo, não por parte do Pai, mas por parte nossa mesmo. Então eu penso, obra da redenção, nós mesmos levantamos da mesa de Deus e saímos, e aí Deus, como se essa obra da redenção fosse Ele, vem e puxa a cadeira de novo, e aí a gente pode voltar e sentar de novo na mesa do Pai. Eu penso assim. Assim, existem talvez alguns termos técnicos, mas a redenção é como se fosse, nós temos uma dívida impagável, né? E Deus, Ele planejou uma forma disso ser pago, né? Nós não poderíamos pagar, então Ele mesmo planeja uma forma disso ser pago para que nós possamos de novo ter acesso a Deus, ter acesso ao Pai, ter relacionamento com Deus. Eu posso ler Romanos 3? Pode ler. Romanos 3? Veja o que diz em Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que aconteceu? Nós pecamos. Toda a nação pecou. E estávamos distantes de Deus. Então nós precisávamos ser salvos. E a obra da redenção, ela representa para a humanidade Deus nos tirando da escravidão e trazendo de volta para Ele. Deus nos perdoando os nossos pecados, Deus indo lá no mais profundo lugar onde nós estávamos e trazendo a gente de volta. E trazendo a gente de volta para Ele. Então, todos pecaram e todos estavam afastados de Deus e todos carecem da glória de Deus. E eu acho que Romanos 6, 23 também fala que... deixa eu ver se é o 6. Vou te dar, viu, Luiz? Romanos 6... Deixa eu ver se é 6 mesmo. Romanos 6, 15. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Veja bem, nós estávamos separados, nós estávamos distantes, nós estávamos em pecado, nós deveríamos ser lançados junto com o diabo e seus anjos, mas o que Deus fez? A palavra diz em João 3,16 que Ele nos amou de tal maneira e nos trouxe de volta. Né? O dom gratuito dele é a vida eterna. Então, isso é a redenção, a gente receber de volta essa oportunidade de estarmos com Deus e de nos relacionar com Ele novamente. É a segunda chance. Mas é como se fosse uma transação comercial, ou seja, dentro, se você for olhar a história da redenção, assim, no Velho Testamento tem a lei da redenção lá. Eu vou te explicar assim, de forma ampla, seria assim, o cara fez muita besteira, se encheu de dívida e chegava ao ponto, daquela época, o cara se tornar um escravo. Certo? Só que tinha uma lei que especificava que poderia se levantar na família daquela pessoa um redentor. Ou seja, por exemplo, você está lá, você fez um monte de besteira na sua vida, aí você virou escravo de Caião ali, que é rico, né? Comprou sua dívida ali, agora você vai ter que trabalhar para mim por tantos anos, ou o resto da vida, para você poder pagar a sua dívida. Só que aí na lei estava escrito, pode se levantar alguém da família, Lynch levantou, Caião, pode deixar, eu pago a dívida dele. Aí agora... Você, em vez de ser servo de alguém que não te conhece, que não te ama, que não quer nada, você vai ser servo de alguém da sua família, que gosta de você, que vai cuidar de você. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Então a gente era escravo do pecado, da maldade, e aí você levanta alguém para pagar o preço por nós, que é Jesus Cristo, para a gente agora ser de Deus. Ou seja, a gente vai servir, mas vai servir alguém que te ama. Um pai que vai cuidar bem de você. Não é muito melhor você servir, né, ser agora de alguém que te ama do que alguém que não tem nada, nem, só quer a sua mão de obra, só quer te usar. Então, naquela época era isso. Então, você vê, no Velho Testamento apareceu toda essa história para depois a gente entender quando Jesus faz espiritualmente. Então, naquela época era prática do povo. Era real isso. A pessoa poderia se tornar um escravo por dívidas. E os filhos viravam escravo, e a família, todo mundo. Então, poderia se levantar um redentor que comprava a dívida dessa pessoa, e essa pessoa agora faz parte da família, é minha agora. Né? E assim também. Então, só para você entender um outro lado, assim, se for pegar tecnicamente a palavra redenção. Né?
E aí eu estou falando, essa obra da redenção. Então, como é que funciona essa obra da redenção? Então, aqui eu coloquei, não? Por que é essencial? É básico, essencial para a igreja, pois sem ele, sem o Espírito Santo, não teríamos um redimido sequer. Ou seja, ninguém poderia ser salvo se não tivesse o Espírito Santo. Né? E voltando para a ideia... Como é que é? Isso, porque assim, existe a obra redentora, mas ó, para você ver, eu coloquei ali, ó, o Pai planeja, Efésios 1:5. Então vai falar que o Pai planejou a forma da gente ser redimido, a nossa salvação. Jesus executa, então 2 Coríntios 2:5. Se vocês quiserem parar e ler cada um, a gente pode parar e ler, a gente vai passando aí. Esqueci de que o Luiz ia falar. Eu vou terminar só essa parte. E por último, eu coloquei aqui, né? Quem aplica a redenção nas nossas vidas é o Espírito Santo. Diz João 16:8. Então vocês verem, a Trindade inteira participa da nossa salvação. Deus planejou e envia Jesus. Jesus executa, ele morre por nós, ele é justo, a vida toda dele morre por nós, e aí há um vácuo de justiça, o sangue dele é justo, ele paga pelos nossos pecados. Porque o sangue de um pecador não paga pelos pecados, o sangue do justo paga. Então ele promove isso. Mas o que fala? Que o Espírito Santo é que te convence do pecado, do juízo e da justiça. Ou seja, se não tem Espírito Santo, ninguém arrepende. Você é escravo do pecado. Sem o Espírito Santo, você não consegue arrepender. Uma pessoa só levanta a mão aqui, eu sei que eu vi vocês levantando a mão e vindo aqui para frente, aceitando Jesus. Por quê? Não foi porque eu falei bonito, gente. Foi porque o Espírito Santo tocou em vocês naquele dia. O Espírito Santo está tocando, batendo na porta, ele está fazendo vocês realmente entenderem aquilo e querer largar. Ou seja, sem Espírito Santo, ninguém seria salvo. Porque Deus escolheu assim. A Trindade toda participa. Entendeu? Sem Jesus, ninguém seria salvo. Sem o Pai, ninguém seria salvo. Mas sem o Espírito Santo também, ninguém seria salvo. Entendeu? Luiz. Uma vez eu vi uma analogia sobre a redenção, que era um reino que, se alguém roubasse, a pessoa perderia os olhos. Aí, um dia, chegaram para o rei e falaram que pegaram alguém roubando. Quando chegou, era o filho do rei. E no final, o rei ele deu os seus próprios olhos para o filho dele não ser punido. E, pelo que estavam falando sobre, é como se fosse Deus agindo pela gente. Ele entregou os olhos dele, que era Jesus, para a gente não sofrer a punição. Exato. Porque nós estamos falando, gente, de uma punição eterna. Não é morrer, não. É morrer eternamente, é sofrer no inferno eternamente. Ele nos ama e não quer que a gente viva assim. Então, Jesus passou um perrengue horrível para que você usufruísse da presença do Pai e você não fosse condenado ao inferno. Isso é uma prova de amor incontestável. Agora, se a gente negar esse amor, infelizmente, o nosso lugar não é na presença de Deus. É com o que desceu do céu. O que caiu, né? Que não desceu nada. Vocês querem ler algum desses versículos que estão aí? O que eu deixei para vocês anotarem, ou então a gente pode ler um por um, se vocês quiserem ver essa parte. Cai. Eu quero ler um versículo aqui, que está em 1 Coríntios 7. Paulo está falando o seguinte, contextualizando, ele está falando sobre casamento e tal, só que sobre permanecer na mesma condição que Deus te chamou. Aí ele fala assim, você foi chamado sendo escravo, não deixe que isso o preocupe, mas se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite. E se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, não se deixe escravizar pelo mundo. Cada um de vocês, irmãos, deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Amém. João, eu vou ler só o do João 16. Vai falar, João 16:8, fala assim, ó, Jesus falando, tá? E quando vier, falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, do juízo, da justiça. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Então, o pecado mesmo é recusar crer em Jesus Cristo. Então, quando a gente crê no Senhor Jesus Cristo, confessa Ele, é o pecado que vai levar as pessoas para a condenação.
Porque o único jeito de ser salvo é arrependendo desse pecado, crer em Jesus e confessar ele. Então as pessoas eram salvas. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. E do juízo, porque o governante desse mundo já está condenado. Então é só para vocês verem aí sobre por que é importante, né? Um dos nossos tópicos. Por que é importante o Espírito Santo, gente? Porque sem ele você não é salvo. Ponto. Exatamente. A gente só tem o Espírito Santo, né, que é o selo da nossa salvação. Então quando a gente... na verdade, o Espírito Santo, ele atua em toda a humanidade. Então, por exemplo, antes de você converter, o Espírito Santo estava batendo na sua porta, ele estava atuando na sua vida para que você conseguisse ser livre o suficiente para aceitar Jesus. Porque senão você não conseguia aceitar. Você estava preso. Então ele nos convence que nós estamos errados, né? Do nosso pecado, do juízo, da justiça, e aí permite a salvação. Ou seja, a pessoa tem o Espírito Santo dentro dela quando ela se converte. Mas o Espírito Santo atua sobre toda a humanidade. Nada pode parar. Lembra que ele é Deus. Ele faz o que ele quiser, do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser. Ele não tem essas barreiras. Ou seja, ele não tem que seguir regra, o Espírito Santo. Ele é o próprio Deus. Mas, por causa da sua palavra, que ele mesmo colocou, ele vai respeitar, ele respeita um certo processo, que é, ele está atuando na humanidade para convencer, para que as pessoas sejam salvas. Mas a pessoa, eu entendo que a pessoa pode resistir. Eu não quero, eu sou apegado a isso aqui, esse pecado, essa vida que eu tenho, eu não vou mudar. E aquela pessoa está condenada. Certo? Outras pessoas creem um pouco diferente, né? Tem uma soteriologia um pouco diferente, mas em base... Você vai continuar? Pode falar. Então, olha o que diz João 16, versículo 7. Jesus estava ali junto com seus discípulos e ele vai dizer: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Entendeu? Então, o Pai, ou Jesus, precisava ir para o Consolador vir, e ele estava falando para os discípulos: eu preciso ir. Porque eu preciso para mandar para vocês. E Jesus disse aqui que não era... Ele nem disse assim, Deus vai mandar o Espírito Santo. Não, ele disse, eu vou para o Pai e vou mandar para vocês o Espírito Santo. Para ficar com vocês. Para convencer vocês de que vocês estão em pecado e que nós precisamos nos render a Cristo Jesus. Que vocês precisam da obra dessa redenção, que é aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Né? Às vezes a gente vê pessoas também falando, quando a gente menciona assim, você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Sim, isso é uma fala interessante, porém, foi Deus que nos aceitou primeiro. Foi Ele que nos amou primeiro. A gente confessa, o Espírito Santo toca em nós, transforma a nossa vida, a gente aceita, a gente recebe esse amor de Deus, esse perdão. Só que Ele fez a obra dele por nós lá na cruz. Para que nós tivéssemos acesso a Ele, Ele já tomou a iniciativa por nós. Amém? Vamos lá, vamos seguir então, gente. Mais dúvidas sobre isso, gente? Do que foi dito? Tá. Essa que o pastor falou. É João... Deixa eu voltar nele aqui. João 16. João 16:8. 16:8. Se você quiser me ler mais completo, você começa do 5. Então eu coloquei aqui. Vou passar o próximo, gente. Isso aqui, como eu falei, é uma aula antiga que a gente tinha sobre o Espírito Santo. Então, pode ser que tem coisas aqui que é um pouco mais densa, né? Foi uma escola bíblica sobre o Espírito Santo. Então, eu coloquei aqui. Por que é relevante hoje para nós? Igual eu falei, muita gente não entende o que é o Espírito Santo. Porque foi muito pouco falado. Se você for falar ali na história da igreja como um todo, as pessoas só começaram, a cristandade, ou a igreja, só começou a debater mais sobre o Espírito Santo quase 1500 anos depois de Jesus. Entendeu? Para você ver. Só para você ter uma ideia. Um dos concílios mais importantes que a igreja teve foi o concílio de Nicéia, ali em 325 depois de Cristo. Então, Jesus já tinha morrido, já tinha estabelecido a igreja, 300 anos de discussão,
eles definiram o credo apostólico da cristandade. Ou seja, no que a gente acredita. É como se fosse um resumão do que todo cristão tem que acreditar. E nós, todo cristão, subscreve a isso. Então é como se fosse um resumão. O credo, né? A gente não usa muito na nossa tradição, a gente fala pouco de credo. Mas não é que a gente discorda do credo. É porque não é da nossa tradição pentecostal, tem um pouco menos disso. Talvez Manu, que começou na tradição mais tradicional, ela com certeza deve ter ouvido falar do credo, né? Ou deve ter aprendido. É o que eu escuto falar, né, gente? Que eu não sou dessa tradição. Do credo apostólico. Okay. No Aprende. seminário a gente falava muito sobre o credo, né? Até porque o seminário ele era interdenominacional e a gente trabalhava muito isso, né? O que diferencia, né? Às vezes hoje a Igreja Católica usa creio em Deus Pai e creio na Santa Igreja Católica, né? Então a Igreja Católica adicionou esse Santa Igreja Católica, mas não era assim. Entendeu? Teve o adicionamento aí, mas esse credo foi uma instituição para poder mostrar, né, a importância do Evangelho, a importância, né, do Espírito Santo e do plano de Deus para as nossas vidas. Isso, mas assim, gente, só para vocês verem a questão do credo, ó, pra vocês verem, eu vou ler o credo aqui para vocês verem, ó, pra vocês verem como que o pessoal falava pouco do Espírito Santo. O credo original, o credo lá do Conselho de Nicéia, vai falar, ó. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então é isso que nós cremos. Cremos. Em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, no qual foi concedido pelo Espírito Santo, nasceu de uma Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, Todo-Poderoso, onde virá julgar os vivos e os mortos. Terceira parte, ele vai falar do Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. Agora, na igreja cristã, já falou do Espírito Santo, creio no Espírito Santo. Então, parece que o Espírito Santo, até pela cristandade, foi muito pouco. Era pouco falado, então as pessoas até hoje têm muita dúvida sobre isso. E aí vai falando, né? Eu só quis colocar isso, por quê? Porque é um dos tratados mais importantes da cristandade, e a única frase que ele fala do Espírito Santo é, creio no Espírito Santo. Ponto. Ele fala do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador, de Jesus, ele vai falando um monte de coisa. Da igreja, ele fala mais da igreja do que do Espírito Santo. Da Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Falou tudo certo. Mas você vê que tem uma disparidade entre conteúdo. A ênfase do Espírito Santo é bem pouquinha. É bem pouco. Então, por isso que eu entendo que a gente conhece pouco sobre o Espírito Santo. Aí eu nem vou ficar entrando nesses concílios, a gente falou isso nessas aulas, mas eu acho que é uma coisa mais densa para a gente entender depois. Ó, para você ver, ele fala que a Idade Média não fala nada, não tem nenhum documento da igreja falando sobre Espírito Santo. Nós estamos falando em até 1500. Né? E aí, em 1536, aí na Reforma começa a se falar sobre o Espírito Santo, que aí foi um documento de Calvino. E aí eu vou seguir aqui para a gente não falar. Mas você vê, só a partir de quase, não sei quantos mil anos de igreja, quase 2000 anos de igreja, que o pessoal vai começar a falar do Espírito Santo. Entendeu? Por isso que gera tanta dúvida. E o próprio Jesus vai falar, né, que uma das funções do Espírito Santo, ele vem dar glória a Jesus, dar glória a Deus. O próprio Espírito Santo parece que não busca glória para ele. Ele busca glória para o Pai e para o Filho. Mas como a gente entende que ele é Deus, a gente tem que dar glória para o Espírito Santo, a gente tem que adorar o Espírito Santo, a gente tem que se relacionar com ele. É importante. É preciso para a gente ter uma espiritualidade saudável. Né? Então, também falei, né, acho que eu já coloquei. Isso aqui eu já até falei para vocês meio de forma mais livre. Né? Então, o Antigo Testamento, quem atuava, o protagonista era do Pai, mas a gente vê Jesus no Antigo Testamento. Toda vez que você vê o anjo do Senhor, é uma teofania, está falando de Jesus ali. Então Jacó brigou com o anjo do Senhor. Então todos entendem que ele está lutando com Jesus ali. Só que não falava o nome Jesus. Vocês não sabiam? Então, gente, toda vez que vocês estão lendo o Velho Testamento, e quando fala, e ele falou com o anjo do Senhor, ele está falando de uma teofania. Ou seja, é uma aparição do próprio Deus. E quem vem é o próprio Jesus. Então Jesus atuou no Antigo Testamento. Ele fala, o Espírito de Deus veio sobre Sansão.
E Sansão fez aquilo que tinha que fazer. O Espírito de Deus encheu Bezalel para construir o templo, para fazer. Então ele vai falando. O Espírito Santo estava lá também, atuando. Só que hoje o Espírito Santo, no Antigo Testamento a gente vê umas falas assim, o Espírito Santo veio sobre Linde e Linde foi lá e executou uma tarefa. E depois sai. Hoje, a partir do sacrifício de Cristo, o Espírito Santo vem sobre nós e mora em nós, permanece em nós. Entendeu a diferença? Mas a Trindade atuou no Velho Testamento todinho. Fala do Espírito, fala de Jesus, só não usa o nome Jesus. Mas Jesus estava lá. Porque ele recebe esse nome quando ele nasce da Virgem Maria. Né? Na revelação, né, do anjo. E lhe porás o nome Jesus. O próprio anjo fala para José. Você tem que pôr o nome dele de Jesus. É para José, né? Tô no freestyle aqui, gente. E é isso. Entendeu? Aí vem o Evangelho. O Evangelho, o Pai aparece? Esse é o meu filho amado e quem tem o prazer. O Pai está lá nos Evangelhos com Jesus. E o Espírito Santo aparece em forma de pomba no batismo de Jesus. E fala, e Jesus saiu no poder do Espírito Santo. Jesus era cheio do Espírito Santo. Então ele é um homem perfeito, do jeito que a gente tem que ser. Cheio do Espírito Santo. Então Jesus já viveu cheio do Espírito Santo durante todo o seu ministério. Então o poder que operou ali era o poder do Espírito Santo. No Jesus homem. Né? Então, no Antigo Testamento, nos Evangelhos, tem Deus, tem Jesus e tem Espírito Santo. E depois disso que Jesus foi, Jesus sumiu do mapa? Não. Jesus aparece até hoje. Tem quantas pessoas falam, não, eu vi Jesus. No mundo muçulmano, gente, nós temos muitos relatos de pessoas que é tudo fechado. Quem entrar com a Bíblia morre. E um tanto de coisa vai acontecendo. Então, se vocês pesquisarem, vocês vão ver vários testemunhos de pessoas que falam assim, gente, simplesmente eu dormi, Jesus apareceu para mim e falou, eu sou Jesus, você vai procurar fulano de tal, e ele vai te ensinar. Jesus apareceu para Paulo no caminho de Damasco. Então, Jesus ele aparece para as pessoas, Jesus ele atua, ele fala com a gente, o próprio Pai, né? Mas a gente fala em termos de ênfase, da atitude, do que está acontecendo. A ênfase é o Espírito Santo, que está executando a obra agora é o Espírito Santo, mas não impede Jesus e Deus de atuarem na história da humanidade. Assim como o Pai, entendeu? Então é só uma questão de ênfase. A ênfase do Velho Testamento é Deus, o Senhor. A ênfase do Novo Testamento, Jesus. E agora o Espírito Santo atuando, né, como consolador no nosso meio. Gente, eu coloquei uma frase aqui, que é desse Francis Chan. Eu acho ela muito, muito incrível, que faz a gente refletir. Ó. Fala assim, ó você vê, ele é autor do livro O Deus Esquecido, que ele vai falar sobre o Espírito Santo. Que ninguém lembra muito do Espírito Santo, então ele criou um livro que fala sobre o Espírito Santo com o título O Deus Esquecido. Se eu fosse Satanás e o meu objetivo final fosse frustrar o propósito da obra de Deus, uma das minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igreja a ignorar o Espírito Santo. Vocês entendem o poder do Espírito Santo, gente? E como o diabo faz a gente ignorar a presença do Espírito Santo? Por quê? Porque se a gente não tiver a presença do Espírito Santo, o que a gente pode fazer? De fato, de prática, como que a gente pode mudar as nossas vidas e avançar o reino? Porque o próprio Jesus, ele saiu no poder do Espírito Santo para avançar o reino. Imagina nós. O que você vai conseguir fazer sem o Espírito Santo? Nada. Então ele fez o quê? Você vê, no decorrer da história, ele meio que deixa todo mundo sem entender direito como relacionar com o Espírito Santo. Por quê? Porque ele consegue enfraquecer a igreja. Então, quando eu falo assim, ó, irmão Célio, você é a figura de Jesus lá no seu serviço, moço. Quando você entrar num negócio, eu falo isso muitas vezes. Não sei porquê, toda vez eu lembro do irmão Célio e falo isso. Por quê? Como que você vai conseguir isso? Então eu falo o que você tem que ser. Você tem que ser a figura de Jesus. Mas como que eu faço isso? Se enchendo do Espírito Santo. Sendo cheio do Espírito Santo. Porque uma pessoa uma hora vai vir falar uma coisa e você vai ter a palavra certa. O Espírito Santo vai pôr na sua cabeça a palavra certa para você falar. Às vezes, uma pessoa vai vir com uma dor e você vai orar e a pessoa vai ser curada. Ela pode ser curada. Então ele vai te dar essa coragem. Fala assim, eu posso orar por você? Cara, o poder não é seu.
O poder não é meu, é o Espírito Santo. Se você sente e ele tocou você, faz. Acontece o que acontecer, não precisa ficar preocupado. Ela tem que ser curada agora, senão eu vou passar vergonha. Não. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Você foi lá e orou pela pessoa. Né? E o Espírito Santo, segundo a sua própria vontade, vai curar ou não. Aquilo vai mexer. Uma menina lá da empresa estava lá, né? Passou por mim, tô com dor de cabeça. Estou morrendo de dor de cabeça, de enxaqueca. Aí passou. E eu sou meio assim, eu sou meio travado com essas coisas. Aí ela passou, aí na terceira vez que ela me fala, estou morrendo de dor de cabeça, ela saiu de uma sala perto de mim, falou assim, eu levantei, falei assim, fulano, eu posso orar por você? Por favor, ore por mim. Aí eu orei, pus a mão sobre a cabeça dela, orei. Uma dor de enxaqueca muito forte, né? Orei por essa dor de cabeça dela. Sentei e fui fazer. Tipo assim, a coisa de 5 minutos que eu tinha que começar uma reunião. E aí essa menina entrou numa sala, voltou, viu? Sarou. Tipo assim, ela tava o dia dela tinha dormido com dor de cabeça, acordado com dor de cabeça. E muitas vezes a minha mãe já orou por mim, eu fui curado. Então assim, o seu papel é ter fé e orar. E fazer o que é preciso. O executar é o Espírito Santo. Mas por que a gente tem medo? Porque a gente acha que é nós que vamos fazer. Que precisa de uma aura da santidade, né, da levitância da pastora, para poder o Espírito Santo atuar. Não. O poder é do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo e você tem fé, você pode orar pelas pessoas e elas serem curadas. Segundo a vontade de Deus. Você não precisa ter medo de orar pelas pessoas e você também não precisa ter... remorso quando não acontecer conforme você imaginou que poderia acontecer. Entendeu? Quem aqui já orou para o seu filho quando a cabeça doeu? Tem que começar com as coisas pequenas, gente. É isso mesmo, começa com uma dorzinha de cabeça. Quando você está tentado a cometer um pecado, você fala assim, Espírito Santo, me ajuda. Quem já fez isso? Porque ele fala, gente, sabe o poder que atua em você? Eles falam na palavra. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Então, o que está dentro de nós para executar o que nós temos que fazer, não é coisa pouca. Entendeu? Então não adianta você, eu não consigo, peraí, eu não consigo mesmo não, mas o Espírito Santo consegue. O Espírito Santo me ajuda. Me ajuda aqui agora nessa dor que eu estou sentindo, nessa tentação que eu não estou aguentando. Eu preciso pecar, eu preciso errar, mas eu vou orar. E o Espírito Santo vai me levantar. Nessa dúvida, nesse medo, ou qualquer coisa que ele está passando. Então há um poder grandioso dentro de você que você precisa fazer. E o diabo, igual ele falou, se eu fosse o diabo, eu fazia todo mundo fingir que o Espírito Santo nem existe. Ele ganha. Por quê? Porque vai ser um monte de crente medroso. Um monte de crente que qualquer coisa que acontece, liga a pastora, vem aqui. Por quê? Entendeu? Porque tem uma visão que o poder está só ali no líder. Que não consegue, se entrega aos pecados. Por quê? Porque eu não consigo largar. Tá bom. Ora, tenta, cai, levanta, mas assim, pede com fé ao Espírito Santo que ele consegue te libertar. Ele pode te libertar de qualquer vício, de qualquer pecado, de qualquer situação. Amém? É só para vocês entenderem esse poder. E existe uma pressão muito grande de muitas igrejas que você tem que orar e a coisa tem que acontecer. Né? Inclusive tem pessoas, e a gente vê muito isso acontecendo na televisão e algumas igrejas, as pessoas elas dão ordens para Deus. Eu determino que isso vai acontecer. Biblicamente falando, nós não temos autoridade para determinar nada para Deus. Nós temos que crer, e a palavra diz, lá em Atos 1:8, como eu li, né? E você, ao descer sobre vós o Espírito Santo, você será testemunha dele. Você vai orar pelos enfermos e eles serão curados se essa for a vontade de Deus. E nós temos fé. O que nós precisamos fazer? Exercer a nossa fé, encher do Espírito Santo de Deus. É constante, é diariamente. Não é aquela coisa de você encher do Espírito Santo só no domingo à noite. Né? Alimentar da palavra de Deus, só no domingo vem para a igreja e ali não, vou lá, orei, né? Tenho relógio de oração, ou tenho uma vigília, e eu vou na vigília e vou encher do Espírito Santo. A vida cristã, ela é diária.
Assim como nós não temos duas vidas, nós temos uma vida. E essa uma deve ser para a glória de Deus. Deve ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Você vai pedir o Espírito Santo ao deitar e ao levantar, ao dormir e ao despertar. O tempo todo da sua vida, você vai estar embasando na palavra de Deus, o Espírito Santo, e vai estar orando. Não são palavras bonitas, excelentes, vocabulário recalchutado que vai chegar até Deus, não. É a sua simplicidade. Talvez você fale, nós foi, nós vai, nós vamos, entendeu? Mas é o seu coração, é a sua fé, é o Espírito Santo que vai atuar em você. Tá? Então é o Espírito Santo que vai fazer a obra. Começa pelas pequenas coisas. Ora em casa, ora pelo seu filho, ora pela pessoa que está do seu lado, mas em nenhum momento deixe de andar com o Espírito Santo, né? Porque a palavra diz, quando o Espírito Santo encher, descer, você vai ter autoridade, você vai falar como se você fosse assim, um expert na palavra, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Quem vai fazer o milagre é o Espírito Santo de Deus, não é você, não sou eu. Eu vou levantar a mão e vou orar, né, pela sua vida, eu vou falar, Deus, em nome de Jesus, abençoa fulano. Se fosse eu ia dizer, falar, Deus, abençoa fulano, eu, a pastora Linde, estou dizendo que essa pessoa vai ser curada. Você não vai levantar do lugar, você vai continuar lá. Mas no nome de Jesus, Ele vai fazer o milagre na sua vida. É Ele que faz, não é nós. Amém? Vamos passar então. Vamos continuar com a resposta, né? Quem é o Espírito Santo? Nós já falamos ali algumas coisas sobre ele. Eu vou colocar aqui, passar rapidamente, que a gente já até disse, né? Então, o Espírito Santo é o próprio Deus. Alguém? Se eu pulei, né, gente? Tem alguma pergunta? Então, o Espírito Santo é Deus. 2. Por que ele é Deus, né? Lá em Gênesis fala, na criação, Gênesis 1, 2, é porque a pastora já falou, então vou passar rápido, né, gente? Por que prova que ele é Deus? Ele estava desde a criação, eternidade em eternidade. Ele criou o homem, né? Ele participou da criação do homem. Ele faz parte da Trindade. Nós já falamos sobre isso. O Espírito Santo está em toda a história, né? Ele tem atributos divinos, gente. Então, o Espírito Santo ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. O Espírito Santo ele tem onipotência. Então, Romanos 15, 19 vai falar isso. Ele é onipotente. Ele é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares. Então, é incrível a gente pensar isso, né, cara? O Espírito Santo está em todos os lugares. Isso deveria... essa consciência que o Espírito Santo está em todos os lugares deveria mudar nossas ações. Por exemplo, quando seu pai está lá na sua casa, com seu marido, você briga com ele? Dá uns berros nele, chuta a cadeira, pronta. Por quê? Porque você respeita a presença dele lá. Você sabia que o Espírito Santo está lá na sua casa agora? Em todos os momentos? E às vezes você chuta a cadeira, põe o soldado para ficar debaixo da cama. Não pode. Muitas vezes a gente perde a consciência. Muitas vezes a gente comete pecados achando que a gente está sozinho, escondidinho lá. Nosso cara, o Espírito Santo está ali. E ele é sensível. Né? E ele pode ser entristecido. Então ele sabe de todas as coisas. Ele tem todo o poder. E ele está presente em todos os lugares. Ele é eterno, né? Igual nós falamos. Não vou ater muito, que o pastor Aline já falou bastante sobre isso. Eu gosto de colocar isso. Cuidado com a expressão terceira pessoa da Trindade. Eu ia falar isso, já estava pronta para falar. Cuidado com a expressão terceira pessoa da Trindade, gente. Quem foi o terceiro do Campeonato Brasileiro ano passado, irmão Sérgio? Não. Quem foi o terceiro? Ninguém liga. Tá vendo por que a expressão terceira pessoa é... Por isso, gente, que muita gente não liga. Porque eu foco no pai, que o pai é o primeiro. Ninguém liga muito para o terceiro. É porque, na verdade, as pessoas usam assim, só em termos de organização, mas ele é tão importante quanto. Ele é tão não Deus é a terceira pessoa, ele é a pessoa. Entendeu? São importantes. A então, Trindade. porque realmente tem coisas que são subconscientes. Quando você usa a terceira, você já pegou um pouquinho. Você perde já um pouquinho da importância.
quando você usa sem consciência essa palavra terceira. Entendeu? Então, cuidado com essa expressão. As palavras importam. Quando você fica em terceiro lugar, você nem... Eu perguntei, ninguém sabe quem é o terceiro de nada. Quem foi o terceiro time da Olimpíada? Ninguém sabe. Entendeu? Então, há esse negócio. E é então, bom... Desculpa, Diego. Pode falar, pastora. E é bom, né, quando eu mencionei aqui Gênesis 3, né, ou Gênesis 1, que ele falou, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, ele não estava falando de... ele estava falando de 3 pessoas em uma. Então, os 3 estavam ali com o mesmo potencial fazendo. Só que quando a gente fala assim, mas como que a gente vai dividir esse negócio, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Né? É porque eles são uma trindade. Não tem o maior e o menor, os 3 são um. Eles têm funções diferentes. Funções, por exemplo, a função do Espírito, a função do Pai foi criar. Né? Jesus foi o nosso Redentor. E o Espírito Santo é o nosso Consolador. Mas eles são os 3, o próprio Deus em um. Né? Em 3. Não é terceira pessoa. É uma pessoa em 3. E assim, esse negócio de terceira pessoa não está na Bíblia, tá, gente? Essa expressão, terceira pessoa, não é bíblica. 2, ela foi originada de uma heresia, que é isso aqui, ó. A gente até coloquei aqui no estudo lá. Que é esse assim, ó, o macedonianismo. Então, o macedonianismo foi um movimento herético que surgiu em meados do século IV, que teve o seu nome ligado ao patriarca de Constantinopla, Macedônio I, que negava a divindade do Espírito Santo. Os seus seguidores, os seguidores dessa nova abordagem radical também foram chamados de pneumatomáticos, ou seja, os adversários do Espírito Santo. Então, essa expressão terceira pessoa foi desse povo que inventou. Por isso que tem que tomar cuidado quando a gente vai falar sobre isso, entendeu? Todos blasfemaram. Mas a blasfêmia é uma coisa, talvez, um pouco mais radical. Tá? Vamos chegar, talvez, nesse assunto de blasfêmia? Outra coisa, só colocando rapidamente. Quando ele disse assim, por exemplo, Jesus disse para a gente batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele estava evidenciando a igualdade entre os 3. Que não tinha um maior nem um menor. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os 3 são iguais. Então, os 3 fatos para a gente tomar cuidado com essa terceira pessoa da Trindade, essa palavra, é isso, né, gente? Não é bíblico, foi originado de uma heresia, e 3, nos conduz a deixar de lado. Então, é aquela questão, né? É menos importante o terceiro. Então, é só para deixar claro. Né? Alguma dúvida, gente? Nath vai perguntar, gente. A gente está falando do Espírito Santo como sendo uma pessoa da Trindade. Aí tem os 3. Aí a gente está falando também que é comum deixar ele como se fosse a terceira pessoa, né? A gente até fica parecendo que o Espírito Santo é um Deus menorzinho. Então tem o Pai e o Filho, que são o Pai e o Filho, e o Espírito Santo, coitado, nem é da família. Então, tipo assim, fica um mini Deus, Espírito Santinho. Só que aí, tipo assim, como o autor do Deus esquecido lá que o Diego colocou, que eu até esqueci o nome do cara, esse aí, o Francis, fala que uma das estratégias muito boas para ganhar é fazer a pessoa esquecer do Espírito, as pessoas da igreja esquecerem do Espírito Santo. Parece que, não sei, parece que o Espírito Santo tem Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Parece que o Espírito Santo leva muito jeito com os seres humanos. Porque, tipo assim, o Espírito Santo que atua na gente, o Espírito Santo que consola a gente. Através do Espírito, Jesus purificou, Jesus morreu na cruz, mas aí mandou o Espírito Santo para convencer a gente que aquilo ali aconteceu. Nós não estávamos nem sabendo. A gente vai aqui, faz os trem tudo errado, aí vai o Espírito Santo interceder por nós, para Deus Pai. Perdoa ele, pelo amor de Deus, ele não sabe o que ele está fazendo. Então, tipo assim, o Espírito Santo intercede por nós, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós. Então, antes de chegar em Deus Pai, o Espírito Santo, peraí, deixa eu corrigir sua redação, para você não falar besteira.
Então, é como se ele levasse muito jeito para lidar com a gente, que é muito difícil de lidar. Então, quando a gente entende a dimensão do Espírito Santo, quem é ele, a gente acaba tendo um acesso maior às coisas que Deus Pai e que Jesus oferecem para a gente. Porque Jesus até fala assim, o Espírito Santo vai vir, ele vai habitar em vocês, e aí eu vou falar as coisas com ele e ele vai falar com vocês. Então, tipo assim, se você ignora o Espírito Santo, ou se você coloca ele em uma posição menor, como que você vai ter acesso às coisas que Jesus está falando para ele falar com você? Porque está escrito isso aqui, acho que é Nié. Acabei de ler aqui, esqueci o negócio. É João 15, 26, que fala que quando, porém, vier o Consolador, eu o enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estarão comigo, porque eles estão comigo desde o princípio. Tem a parte lá que fala que Jesus fala, eu vou falar as coisas com ele e ele vai falar as coisas com você. Aí tem a parte que fala, porque o Espírito Santo, ele intercede por nós. Então, tipo assim, por meio do Espírito Santo, a gente consegue um tantão de coisa de Deus Pai. Por meio do Espírito Santo, a gente consegue um tantão de coisa de Jesus. Mas se você pega o Espírito Santo e dá só esse pedacinho de importância com ele, olha o tanto de coisa que você perde de Deus como um todo. Porque a forma que... Claro que Deus Pai e Jesus, eles podem fazer as coisas do jeito que eles quiserem. Mas eles já deram o Espírito Santo para ser o meio para chegar na gente. Aí você vai lá e diminui o calibre, porque o Espírito Santo é um mini Deus, então não precisa tanta coisa dele. E é tipo, olha o tanto de coisa que a gente perde só por isso. É tipo como uma forma da gente acessar mais coisa de Deus. Faz sentido? Faz muito sentido, gente. Talvez, por exemplo, quem aqui estuda? Como é que o professor transmite uma coisa para você? Por meio de uma linguagem. Então, ele tem uma bagagem de conhecimento, aí a linguagem vem até você. Mas você capta tudo que ele fala? Da primeira? Não. Por quê? Porque tem perdas, né? Da hora que sai dele até chegar em você, tem algumas perdas. Agora, o Espírito Santo, igual a Nath falou, o jeitinho dele, sabe o que é? É falar dentro do seu coração. Ou seja, não tem perdas, porque está dentro. Não é uma coisa que vem de fora, vai passar por vários filtros, o cara não sabe falar direito, não tem didática, ou alguma coisa vai acontecer, e você vai perdendo partes da informação e você pega um pouquinho. E aí ele precisa repetir, escutar de outra pessoa, até isso se compor e virar um conhecimento. O Espírito Santo ele não precisa disso, ele está dentro de você. Ou seja, não tem perdas. Entendeu? Ele fala de forma que ele conhece o Caio. Desde que ele foi formado, ele entende como falar com ele. Então, ele comunica muito melhor, que é o que Nath está falando. É só para a gente entender. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, igual eu falei, eu vou passar rápido, gente. Por que ele é uma pessoa? Só para vocês entenderem. Talvez vocês queiram anotar depois, ou eu posso mandar isso para vocês. Ele pensa. Então, Romanos 8, 27 vai falar o Espírito Santo pensando. Ele tem atributos, né? De pessoa. Uhum. O Espírito Santo tem vontade. 1 Coríntios 12, 11 vai falar que o Espírito Santo tem vontade. Então vai provar ali que o Espírito Santo teve uma vontade. Uma coisa tem vontade? Não. Só um ser pensante, vivo, tem vontade. O Espírito Santo ama. Romanos 15, 30. Então ele vai falar do amor do Espírito Santo para com as nossas vidas. Ele se alegra. Gálatas 5, 22. Então você pode alegrar o Espírito Santo, irmã, sabia? Tem como. Você vai ler lá em Gálatas 5, 22 depois. Como é que eu faço para alegrar o Espírito Santo? Ou por que ele ficou alegre? Ele fala. Então ele fala com a gente. 1 Timóteo 4, 1. Ele fica triste. Atos 4, 30. Então tem coisa que a gente faz que entristece o Espírito Santo. Efésios, gente. Eu falei o que? Atos? Nossa, que dislexia. Ele intercede. Então ele está entre nós e Deus, intercedendo por nós. Romanos 8, 26. E ele tem ciúmes. Você vê, gente. Isso é um sentimento muito até de pessoa, né? Ele tem ciúmes de nós. Tiago 4, 5. Então, quando você
não escolhe Deus, né? Igual a música de Moisés gosta de tocar, eu escolho Deus. Eu já ouvi isso cantor? Já, né? Muito bem ainda. Eu escolho Deus. Então tem hora que a gente não escolhe Deus. A gente escolhe nós mesmos e a gente vai para um lado e o Espírito Santo fica triste e às vezes ele fica enciumado. Ah, por quê? Isso é uma coisa ruim, né? Sentir ciúme é uma coisa... Ou seja, a gente agride o Espírito Santo às vezes com as nossas ações. E isso tem que estar dentro de nós, a nossa consciência, para a gente poder agir diferente. Poxa, tem alguém que me ama que eu estou fazendo sofrer, às vezes com as minhas atitudes. Né? E ele vai te dar poder para fazer muita coisa, gente. Então, e se a gente entristecer, abalar o Espírito Santo, ou perder essa conexão com o Espírito Santo, o que a gente perde, gente? A gente perde a capacidade de se arrepender. Sabe o pessoal que está cauterizado, está cometendo pecado, e nem sente mais? Alguém já viu a história do pintinho maconheiro? Nunca ouviu falar da história do pintinho maconheiro? Então o pintinho maconheiro, assim, gente, ele estava com os galos velhos, e aí os galos velhos deram uma droga para ele, deram maconha para ele. Aí o pintinho maconheiro fumou. E essa é pesada, viu? Aí, e aí, o que você está sentindo? Eu não estou sentindo nada. Eu não estou sentindo nada. Aí ele fuma, então toma mais, essa aqui é mais forte. Não estou sentindo nada. Terceira vez, não estou sentindo nada. Como assim? Essa é a droga mais forte que eu tenho. Toma mais, fumou. Eu não estou sentindo nada. Não estou sentindo minhas perninhas, não estou sentindo meu biquinho, não estou sentindo... Desde o primeiro momento ele já não estava assim. Entendeu? Desde o começo, ele já estava morto lá. Mas é isso, gente. A gente perde a sensibilidade quando a gente perde o Espírito Santo. A gente perde a sensibilidade, a gente passa a não sentir nada do mal. A gente vê uma coisa errada, não estou nem aí. A gente fala uma besteira, a gente maltrata as pessoas, a gente peca, a gente começa a fazer. Agora, ultimamente, quando você está mais próximo de Deus, você comete um pecado, alguma coisa, você não fica assim meio, cara, por que eu fiz isso? Ah, você coça a cabeça, você fica... O Espírito Santo que testifica na hora. Gente, se você comete pecado e se sente mal, é porque você está bem. Se você comete pecado e se sente normal, sente bem, é porque você está mal. Aí o Espírito Santo já está longe do você, meu filho. Dobra o joelho, pede misericórdia. Entendeu? Porque até o fato da gente sentir mal, irmã, quando a gente comete pecado, é porque você está no caminho certo. O Espírito Santo está do seu lado, está te puxando, vem cá, está te dando uma cipuada, ou seja, é bom demais. Deixa, dói mesmo, é melhor doer. Porque o Espírito Santo está te incomodando do que você não sentir nada. Porque você já nem tem ele mais, você já está morto espiritualmente. Você já largou, acabou. Entendeu? E esse sentimento não é para a gente ficar culpado e se apartar de Deus. Ah, eu não mereço Deus, eu sou assim mesmo, eu tenho que enfiar debaixo da cama aqui e viver. Não, Deus, não. Esse sentimento é para que a gente se arrependa e se aproxime de Deus. É arrependimento. E é bom. Nunca deixe o diabo transformar esse sentimento soprando culpa no seu coração. Aí se é culpa, eu vou me afastar. Né? Se eu estivesse devendo uma grana para o irmão aqui, se eu visse ele ali na esquina, eu corria para lá. Então, porque eu senti culpa por estar devendo ele. Então, se a gente sente culpa com relação a Deus, o que eu faço? Eu me afasto de Deus. E o Espírito Santo não é para te afastar. Né? Gente, e é isso. Eu acho que deu 9h30, né? Tem que parar. Então, assim, apesar de todos os símbolos, ele não é pomba, ele não é energia, ele não é fogo. O Espírito Santo é uma pessoa, porque ele tem sentimentos, ele tem pensamentos, ele tem... E eu queria fechar com vocês, né? Ser cheio do Espírito não é dizer... Não quer dizer o quanto você tem do Espírito, mas o quanto o Espírito tem de influência na sua vida. É isso que é ser cheio do Espírito Santo. E é isso que a pastora vai orar para vocês agora, para vocês serem cheios do Espírito Santo. Amém? Amém? Essa primeira oração, nós vamos buscar esse enchimento. E a pastora pode finalizar, pastora. Amém. O Espírito Santo, né, só para a gente fechar, ele é uma pessoa,
né? E ele não é menos importante quando a gente fala da terceira pessoa, como já foi mencionado. Ele tem atributos, né? E eu gosto muito do Salmo 139, vocês me veem mencionando esse Salmo 139 com muita frequência. E o versículo 7 vai dizer assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará. Porque o Espírito Santo, ele é onipotente, ele é onipresente e ele é onisciente. Assim como nós falamos, Deus é onipotente, Deus é onipresente e Deus é onisciente. Onipotente porque ele pode todas as coisas, onisciente porque ele tem ciência de todas as coisas, e onipresente porque ele está em todos os lugares. Ele está comigo aqui, mas ele também está lá com você, né? Ele está lá na casa dos meus pais, e todas as vezes que nós oramos e nós buscamos, o Espírito Santo está aí, sempre disponível. Então hoje nós temos o Espírito Santo disponível para estar nos enchendo, né? E Atos 1:8 vai dizer que e recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então eu quero que você se coloque de pé nesse momento e que você feche seus olhos e, né, faça uma conexão com Deus agora, com o Espírito Santo, e peça a Ele em nome de Jesus. Você pode ficar à vontade para, né, se ajoelhar se você quiser e pedir misericórdia de Deus. Se você quiser pedir perdão pelos seus pecados, queridos, nós somos falhos, nós pecamos, né? Mas o nosso pecado não é para nos afastar de Deus. O nosso pecado, Deus já sabia que nós éramos pecadores. Deus já sabia que nós tínhamos cometido situações, mas contudo Ele decidiu nos amar. Ele decidiu estar conosco. Ele decidiu buscar a gente para trazer para a presença dEle. Então nesse momento você começa pedindo ao Senhor que perdoe os seus pecados, que olhe para dentro do seu coração, que tenha misericórdia da sua vida, porque você está aqui hoje, porque você é um filho amado de Deus, você decidiu andar nos caminhos do Senhor, você decidiu andar na presença do Senhor, e hoje nós estamos falando de uma pessoa especial, que é um Deus que cuida de nós,